Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Missão Ictus no Brasil, e hoje eu estou aqui para mais um vídeo da nossa playlist da leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos fazer a leitura no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, do primeiro capítulo ao capítulo 4. Então vamos para a nossa leitura. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Pouco tempo depois da morte de Saul, Davi voltou aos seus ataques contra os amalequitas para Ziclag. 3 dias depois, sem aviso, um rapaz chegou do acampamento militar de Saul. Com as vestes rasgadas e em estado de luto, ele se prostrou diante de Davi, que perguntou: "O que o traz aqui?" E ele respondeu: "Acabo de fugir do acampamento de Israel." Davi perguntou: "O que aconteceu? Que notícia você traz?" E ele disse: "Os israelitas fugiram do campo de batalha, deixando para trás muitos dos seus companheiros mortos. Saul e Jonatas também morreram." Davi quis saber do soldado mais detalhes. "Como você sabe com tanta certeza que Saul e Jonatas estão mortos?" "Cheguei por acaso ao monte Gilboa e encontrei Saul gravemente ferido sobre sua lança, e os carros e cavaleiros do inimigo chegando perto dele. Ele olhou para trás e, quando me viu, chamou-me. E respondi: 'Sim, Senhor, estou à sua disposição.' E ele perguntou quem eu era. E eu disse: 'Sou amalequita.' E ele respondeu: 'Vem aqui, acabe com o meu sofrimento, estou morrendo, mas ainda estou consciente.' Então fiz o que ele pediu, eu o matei. Sabia que não sobreviveria por muito tempo. Tirei a coroa e o bracelete dele e os trouxe para o meu senhor. Aqui estão." Em sinal de luto, Davi rasgou a própria roupa. Todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles choraram e jejuaram o restante do dia, em sinal de luto pela morte de Saul e do seu filho Jonatas, pelo exército do Eterno e pela nação de Israel, vítimas de uma batalha mal sucedida. Depois, Davi disse ao jovem soldado que trouxera a notícia: "Quem é você mesmo?" "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." E Davi disse: "Quer dizer que você não hesitou em matar o ungido do Eterno." No mesmo instante, ele deu ordens a um dos seus soldados: "Mate-o." E o soldado desferiu um golpe contra o rapaz e ele morreu. Davi declarou: "Você mesmo pediu isso. Você mesmo pronunciou a sua sentença de morte quando disse que tinha matado um ungido do Eterno." Em seguida, Davi cantou esse lamento sobre Saul e seu filho Jonatas. Também deu ordens para que todos em Judá memorizassem o lamento. Ele pôde ser lido no livro de Jazar. Ó, as gazelas de Israel, feridas estão sobre os montes. Os poderosos guerreiros caíram. Não anuncie isto na cidade de Gate. Não divulgue nas ruas de Ascalon, porque as filhas dos filisteus não tenham mais, para que as filhas dos filisteus não tenham mais um motivo para celebrar. Não haja mais orvalho nem chuva sobre vocês, ó monte de Gilboa, e nenhuma gota de água em suas fontes e nascentes. Pois ali os escudos dos guerreiros foram arrastados do barco. O escudo de Saul ficou ali, apodrecendo. O arco de Jonatas era ousado. Quanto maior o inimigo, mais sangrenta a derrota. Destemida era a espada de Saul. Quando desembainhada, nada a detinha. Saul e Jonatas, muito amados e admirados, unidos na vida, unidos na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, mulheres de Israel. Ele vestia vocês com finas vestes de linho e seda. Não economizava para mantê-las elegantes. Os heróis de guerra, caídos no meio da batalha. Jonatas,
ferido sobre os montes. Ah, querido irmão Jonatas, estou triste pela sua morte. Sua amizade foi um milagre surpreendente, amável, muito além de todos os que conheci ou imaginava conhecer. Os heróis de guerra estão caídos, as armas de guerra foram despedaçadas. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Depois disso, Davi orou. Ele perguntou ao Eterno: devo me mudar para uma das cidades de Judá? E o Eterno respondeu: sim, vá. E Davi perguntou: para qual cidade? Deus disse: para Hebrom. Assim, Davi mudou-se para Hebrom com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Os homens de Davi, com suas famílias, também foram com ele e se estabeleceram em Hebrom e seus arredores. Os moradores de Judá vieram a Hebrom e ali mesmo proclamaram Davi rei sobre os clãs de Judá. Disseram a Davi que foram os homens de Jabes de Gileade que tinham dado um sepultamento digno a Saul. Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, dizendo: o Eterno abençoe vocês pelo que fizeram, por honrarem o seu senhor Saul com este funeral. Que o Eterno seja leal e fiel a vocês. Eu também farei o mesmo. Serei generoso como vocês. Sejam fortes e façam o que deve ser feito. Saul, senhor de vocês, está morto. Os moradores de Judá me constituíram rei sobre vocês. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim e o proclamou rei sobre Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim, isto é, rei sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou apenas 2 anos, mas o povo de Judá permaneceu leal a Davi. Em Hebrom, Davi reinou sobre o povo de Judá 7 anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, partiu de Maanaim para Gibeon com os soldados de Isbosete, filho de Saul. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi também partiram. Eles se encontraram no açude de Gibeon. As tropas de Abner ficaram de um lado e as de Joabe do outro lado do açude. Abner desafiou Joabe. Apresente seus melhores soldados, vamos vê-los lutar. Joabe respondeu: tudo bem, estou de acordo. Então, 12 benjamitas de Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados de Davi se prepararam para lutar. Cada um agarrou a cabeça do adversário e fincou a espada nele. Todos caíram mortos de uma só vez. Por isso aquele lugar é chamado Eucate Hazurim, que significa campo da carnificina. Fica ali mesmo, em Gibeon. A batalha se intensificou durante todo o dia. Abner e os homens de Israel foram esmagados pelos homens de Davi. Os 3 filhos de Zeruia estavam lá: Joabe, Abisai e Azael. Azael, veloz como um antílope em campo aberto, perseguiu Abner sempre em seu encalço. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Abner disse: desista de mim. Escolha outro que você tenha a chance de ferir para ficar com as suas armas. Mas Azael não desistiu. Abner tentou mais uma vez. Volte, não me obrigue a matar você. Como vou enfrentar seu irmão Joabe? Como ele não desistia, Abner parou, virou para trás e enfiou a lança na barriga de Azael, com tanta força que ela saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão. Todos os que chegavam ao local em que Azael estava caído paravam. Mas Joabe e Abisai continuavam perseguindo Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, em frente de Giá, na região que saía para Gibeon. Os benjamitas ficaram do lado de Abner, estrategicamente organizados sobre a colina. Abner gritou para Joabe: vamos continuar matando uns aos outros? Não sabe que isso só vai provocar mais amargura?
Até quando vai permitir que seus homens persigam meus irmãos? Joabe respondeu: Assim como Deus vive e se você não tivesse falado nada, teríamos continuado a perseguição até de manhã. Dito isso, ele tocou a trombeta e todo o exército de Judá parou. Eles desistiram de perseguir Israel e puseram fim à guerra. Abner e seus soldados marcharam a noite inteira pelo vale de Arabá, atravessaram o Jordão e, depois de marchar toda a manhã, chegaram a Maanaim. Depois de voltar da perseguição de Abner, Joabe fez a contagem do seu efetivo. Além de Azael, estava faltando 19 soldados de Davi. Aleluia. Os soldados de Davi tinham ferido e matado 360 soldados de Abner, todos benjamitas. O corpo de Azael foi trazido e sepultado no túmulo da família em Belém. Joabe e seus soldados marcharam toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Segundo Samuel, capítulo 3. O conflito entre a família de Saul e a família de Davi continuou por muito tempo. Quanto mais perdurava, mais Davi se fortalecia e mais a família de Saul se enfraquecia. Enquanto permaneceu em Hebrom, Davi teve os seguintes filhos. O mais velho, Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses 6 filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner aproveitou o conflito entre a família de Saul e a família de Davi para se fortalecer. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certo dia, Isbosete questionou Abner: Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner perdeu a paciência com Isbosete e disse: Você está me tratando como cachorro? É assim que sou tratado depois de permanecer leal à família de seu pai e a todos os seus parentes e amigos? Eu pessoalmente o salvei de ser capturado por Davi e agora você se incomoda por eu ter me deitado com uma mulher? Sabe o que vou fazer? Vou colaborar com a transferência do reino da família de Saul para Davi, para que ele reine sobre toda a nação de Israel e Judá, de Dan e Berseba, como o Eterno prometeu a ele. Que Deus me castigue se eu não fizer isso. Isbosete, com medo de Abner, não disse nada. Abner tomou a iniciativa e mandou dizer a Davi: Vamos fazer um acordo e ajudarei você a conquistar a lealdade de toda a nação de Israel. Davi respondeu: Ótimo, façamos o acordo, mas com uma condição. Nem apareça aqui se não trouxer Mical, filha de Saul, quando vier me encontrar. Ele mandou esse recado a Isbosete, filho de Saul: Devolva-me Mical, que me foi dada em casamento como recompensa pelos 100 prepúcios dos filisteus. Isbosete determinou que ela fosse tirada do marido, Paltiel, filho de Laís, e Paltiel a seguiu chorando por todo o caminho até Baurim. Ali Abner ordenou: Volte para casa, e ele voltou. Abner reuniu os líderes de Israel e disse: Faz tempo que vocês querem que Davi seja rei sobre vocês, pois chegou a hora. Além disso, o Eterno prometeu a Davi: Por intermédio do meu servo Davi, livrarei o meu povo, Israel, da opressão dos filisteus e de todos os outros inimigos. Abner chamou os benjamitas de lado e conversou com eles. Depois foi a Hebrom conversar a sós com Davi e contou a ele o que Israel, em geral, em Benjamim, em particular, pretendiam fazer. Quando Abner e sua comitiva de 20 homens chegaram a Hebrom, Davi ofereceu um banquete a eles. Abner disse: Estou pronto, deixe-me voltar e reunir todo o Israel, para que se submeta ao meu senhor, o rei. E eles
assinarão um acordo para que o Senhor governe sobre eles como achar melhor. Davi despediu Abner em paz. Logo depois, os soldados de Davi, liderados por Joabe, retornaram de uma batalha trazendo muitos despojos. Abner não estava mais em Hebrom com Davi, pois tinha acabado de partir. Quando Joabe e o grupo de soldados chegaram, souberam que Abner, filho de Ner, tinha estado com Davi e voltado para casa em paz. E Joabe foi falar com o rei. O que o Senhor fez? Abner vem aqui e o Senhor o deixou ir embora livre? Saiba que Abner é muito esperto. Essa visita não teve intenção amistosa. Ele veio a espionar, conhecer os seus movimentos, descobrir o que o Senhor está fazendo. Joabe saiu dali e partiu para a ação, enviando mensageiros para alcançar Abner. Eles se encontraram com Abner na cisterna de Sirá e o trouxeram de volta. Davi não ficou sabendo de nada. Quando Abner chegou de volta a Hebrom, na entrada da cidade, Joabe o levou ao canto para uma conversa em particular. Ali mesmo ele o esfaqueou na barriga, matando Abner a sangue frio, como vingança pela morte do seu irmão Asael. Mais tarde, quando soube do fato, Davi declarou: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Eterno pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Que Joabe e toda a sua família sofram para sempre por derramar esse sangue. Que sejam vítimas de doenças de pele, violência e fome. Joabe e seus irmãos e seu irmão Abisai assassinaram a Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Asael, na batalha de Gibeon. E Davi ordenou a Joabe e a todos os soldados comandados por ele: rasguem as suas roupas, usem roupas de luto, conduzam o cortejo fúnebre de Abner e chorem bem alto. O rei Davi seguiu atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou muito ao lado do túmulo dele. O povo chorou também. Então o rei entoou esse tributo a Abner. Como pode ser isso? Abner morto como indigente. Você era um homem livre, livre para ir e fazer o que quisesse. Você caiu como uma vítima de briga de rua. E o povo agora chorava incontrolavelmente. Depois do funeral, todos insistiam com Davi para que comesse alguma coisa antes do anoitecer, mas Davi fez esse juramento: Deus, ajuda-me para que eu não prove uma única migalha de pão ou qualquer outra coisa antes do anoitecer. Todos os que estavam no funeral ouviram suas palavras e ficaram admirados. Aliás, tudo que o rei fazia, o povo respeitava. Naquele dia, todos os habitantes de Israel ficaram sabendo que o rei não estava envolvido na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse a seus servos: percebem que hoje um príncipe e herói de guerra foi vítima de uma injustiça em Israel? Mas eu, embora sendo rei ungido, não pude fazer nada para impedir. Os filhos de Zeruia são mais poderosos que eu. Que o Eterno retribua ao criminoso o crime cometido. 2 Samuel, capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, perdeu a coragem e toda a nação ficou abatida. O filho de Saul tinha 2 homens no comando das tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eles eram filhos de Rimom, de Beerote, de Benjamim. Os moradores de Beerote tinham sido designados à tribo de Benjamim desde que fugiram para Gitaim, e até hoje moram ali como estrangeiros. Ora, Jonatas, filho de Saul, teve um filho, aleijado. Quando esse filho tinha 5 anos de idade, chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama o pegou e fugiu, mas, na pressa de escapar, ela caiu e o menino ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Certo dia, Baana e Recabe, os filhos de Rimom, foram à casa de Isbosete. Eles chegaram no maior calor do dia, no momento do descanso da tarde. Eles entraram na casa fingindo ter ido tratar de algum negócio. A mulher que guardava a porta do quarto estava dormindo. Por isso, Recabe e Baaná
conseguiram passar por ela e entrar no quarto em que Isbosete dormia. Eles o mataram e cortaram a cabeça dele, saindo com ela como se fosse um troféu. Eles viajaram a noite toda pelo caminho de Arabá. Eles trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, dizendo ao rei: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo. Ele queria matar você, mas o Eterno vingou o meu senhor, o rei. Hoje ele vingou o senhor de Saul e de sua descendência. Mas Davi respondeu aos irmãos Recabe e Baaná, filho de Rimom, de Beerote: Assim como vive o Eterno que me livrou de todas as minhas aflições, quando o mensageiro me trouxe a notícia da morte de Saul, achando que eu ficaria contente, eu o prendi e matei na mesma hora em Ziclag. Foi essa a recompensa dele pela suposta boa notícia. Agora vocês vêm aqui, homens perversos, dizendo que mataram um homem inocente a sangue frio, um homem que estava dormindo na própria cama. Não pense que eu inocentarei vocês e que não os eliminarei. Dito isso, Davi deu ordens aos seus soldados. Eles mataram os 2 homens. Cortaram a cabeça e os pés deles e penduraram os corpos perto do açude de Hebrom. Mas levaram a cabeça de Isbosete e o enterraram no túmulo de Abner em Hebrom. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.